Bom, na verdade, vou ser bem sincero, como eu sempre sou, acho que não fizemos um bom jogo. É, Nosso primeiro tempo a gente não conseguiu, além de não ter o controle da partida, que era a nossa intenção, a gente não conseguiu ter o controle, o Curitiba teve mais a bola, não encaixamos a marcação, até acho que os 30, 35 do primeiro tempo, depois a gente começou a encaixar a marcação, conseguiu ter um pouco mais de controle, colocamos nossos jogadores do meio de campo no jogo, Ronald e Luizão entraram na partida, Robert entrou na partida, mas muito pouco. Não podemos ter esse nível de atuação quando tu vem enfrentar um líder da competição, que também nos respeitou. No segundo tempo, a gente voltou melhor, e aí a gente teve uma melhora técnica, mas mesmo assim não o suficiente para a gente fazer o primeiro gol. Mas eu acredito que a gente até teve uma evolução, porque o gol que a gente leva é a partir de um erro nosso, né? E eu fico muito incomodado quando a gente dá o gol para o adversário. Não estou aqui tirando mérito do Curitiba, mas a gente deu o gol para o Curitiba, a gente estava numa segunda fase de construção. Claro que na cabeça do atleta a gente estava melhor na partida, a gente conseguiu melhorar o controle, e a gente dá praticamente o gol para o Curitiba num erro ali, mas que faz parte, a responsabilidade é minha. Infelizmente não foi um dia feliz. Aí o segundo gol, um pênalti, cara, eu já não vou nem avaliar mais essa questão de VAR, porque a bola bateu no braço, mas a bola não desviou, a trajetória da bola não desvia, cara. É meio assustador, mas não estou aqui para falar disso. Assumir a responsabilidade, precisamos melhorar. Jogo a jogo, saber que a gente não fez um bom jogo hoje, esperava mais da nossa equipe, responsabilidade minha. Agora é descansar eles, recuperar eles no hotel e pensar em fazer um jogo melhor contra o Volta Redonda, porque se a gente quer brigar pelo acesso, a gente precisa buscar um resultado positivo no Rio. Boa noite, Lacerda. Luiz Gaspar, da Band News FM. Dá para dizer que foram dois jogos diferentes antes do primeiro gol da equipe do Curitiba e após esse gol, até porque o segundo veio poucos minutos depois. Foram jogos diferentes mesmo antes do primeiro gol, com toda essa pressão que teve aqui? Eu acho que o jogo teve momentos distintos, né? Como eu falei, eu poderia vir aqui e falar outra coisa. Não, vou ser sincero sempre. Nosso primeiro tempo não foi bom. O Curitiba teve totalmente o controle da partida, nos envolveram pelo lado esquerdo deles, no direito nosso. A gente sabia que a gente poderia sofrer, mas depois a gente controlou. E aí eu acho que no segundo tempo a gente estava melhor na partida. No momento que a gente toma o gol, a gente estava melhor no jogo. Não do jeito que a gente imaginava, mas num comparativo com o Curitiba nós estávamos melhor. A prova disso é que a gente errou pro Curitiba fazer o gol, né? Não foi uma construção ofensiva do Curitiba, mas eu não tô aqui porque tu ganha jogo de todas as maneiras, né? Em transição, em bola parada, e nós erramos e cedemos o gol pro Curitiba. Então, assim, concordo contigo, o jogo foi de momentos distintos, né? E aí tu toma o gol, logo depois tu toma o segundo, a gente conseguiu reagir, conseguiu fazer um gol de bola parada, mas infelizmente não foi suficiente, mas também concordo, acho que o jogo teve momentos muito distintos. Lacerda, qual foi a sua leitura de jogo no momento das substituições? Primeira foi do Thalisson, né? Do Thalisson ali a gente pensou que, até por não ter tanto controle, a gente pensou em ter mais profundidade. A gente ficou na dúvida também de trocar o Robert no intervalo e colocar o Cauã para tentar ter um controle maior, como eu fiz no Clássico, e deu certo no Clássico, a gente conseguiu melhorar no segundo tempo. A ideia do Thales foi justamente essa, ter mais profundidade. O Yuri não estava fazendo uma má partida, mas a gente estava muito só no pé e eu precisava de um atacante que atacasse mais fundo. Troquei o Martins de lado para ele tentar ser um segundo, projetar um pouquinho mais o Romão. Depois o Cauã foi justamente isso, porque o Robert deu uma melhorada sobre ele mesmo no final do primeiro tempo, e a gente pensou, vamos dar o segundo tempo, porque ele melhorou no final do primeiro, né? E ele estava bem no início do segundo tempo, mas depois da entrada do Cauã foi justamente para a gente tentar ter o controle acional, o Thalisson na velocidade. A terceira, depois das trocas do Kelvin e O Kelvin e também o Danielzinho. Danielzinho. Aí quando a gente tomou o gol, né? A gente toma o gol e eu penso, a gente tem que ir pra frente, a gente tira o Luizão, deixa só o Ronald para controlar como primeiro, coloca dois meias, Danielzinho e Cauã por dentro, para a gente tentar ter um controle, ser mais vertical. O Danielzinho é um meia vertical que pisa na área. É uma troca natural, uma troca simples, né? Eu tiro o Jean, que é um atacante, jogando pelo lado, recuo o Thalisson, que dos atacantes foi o que mais treinou como um ala. Tentei segurar mais o Romão para fazer essa construção e deixar uma dupla pela direita, né? Thalisson e Kelvin, mas a gente não conseguiu, né? Como eu disse, a gente estava bem. O gol do Curitiba foi com 29?
foi algo tardio, né? Primeiro, né? Então eu acho que a gente estava melhor do que o Curitiba. Acho que o Curitiba mereceu a vitória, mas do início do segundo tempo até o minuto do gol, 29, entendo que o Atlético estava melhor, mas depois a gente não conseguiu mais, né, ter volume, não conseguiu essa dupla pelo lado, não surtiu muito efeito. Tem dias que as coisas vão dar certo, dias que não vão dar, não vão dar. Hoje foi um dia que as coisas não deram muito certo, mas como eu disse, agora tem que recuperar os atletas e pensar no Volta Redonda. Ainda de manhã, professor, a gente esteve lá no hotel que vocês estavam e a gente pôde falar com o Adson, né? A gente conversou bastante com o Adson. E ele, além de elogiar muito o seu trabalho, né, e ainda te responsabilizar, vamos dizer assim, dessa reação que o time teve nessa Série B para estar nessa situação que está hoje, ainda brigando pelo acesso, e disse que, mesmo que o acesso não venha, que é o grande objetivo de vocês, logicamente, ele pretende manter você para a próxima temporada. Eu queria saber de você o quanto que esse apoio da diretoria para o seu trabalho te ajuda em campo para que você também possa passar isso para os atletas. Cara, eu fico. É a última. No final eu quero falar uma situação. Eu fico feliz, mas o meu foco é exclusivamente esse momento, sabe? Eu não estou pensando no futuro. Eu fico muito feliz de receber elogios do Adson, porque às vezes eu não gosto de falar muito aqui, porque senão vai parecer que eu estou puxando o saco do presidente, mas quando tu trabalha com um diretor do nível do Adson, que é respeitado no mundo do futebol, eu sei de todas as relações que ele tem por ele ser um dirigente respeitado, e quando tu é elogiado por um dirigente tão respeitado, que já circulou em Série A de brasileiro, sul-americana, e que fez o Atlético se tornar o que é hoje, eu fico muito feliz, né? Mas eu sei que ele falou talvez, comentou, eu escutei uma parte que o pessoal me mostrou. Quando ele diz isso, eu estou pensando só no acesso, mas que bom que ele pensa nisso. Eu penso em permanecer, o meu contrato é até o fim da Série B, mas estou muito tranquilo quanto a isso. Quero muito seguir no Atlético, estou muito feliz aqui, mas eu não estou pensando no ano que vem. Claro que se o presidente tem essa vontade, eu também tenho a vontade de permanecer, mas eu estou pensando único e exclusivamente nesse momento da Série B. Então, o Lacerda vai falar algumas palavras. O professor Rafael Lacerda vai fazer um pronunciamento sobre a situação que aconteceu após o segundo gol da equipe do Coritiba, né, o camisa 10 dele, se não me engano, provocou bastante os jogadores do Atlético, e após o jogo nós tivemos uma confusão ali entre as delegações. Primeiro que sempre pedir desculpa, né? Porque isso não é legal no futebol, as confusão, não teve também nada demais ali, não teve briga, não teve agressão, não teve nada. E assim, e não tem problema a provocação. Eu acho que o futebol, a gente tem que parar com mimimi, às vezes não tem que ter provocação, mas tem que ter respeito, né? E aí, pô, entra o VAR de novo, cara. Eu não tô aqui para reclamar, mas eu já passei por situações muito menores e o VAR foi e expulsou o cara. Pô, camisa 10, como é que é o nome dele? Josué, né? Eu quero ver ele fazer isso na Série A do Brasileiro. Fazer na Série B, né? Vamos ver na Série A se ele vai conseguir jogar. Ele já fez outras vezes aqui. Né? Assim, eu não quero arrumar, porque o problema meu é o Atlético. Agora, eu escutei coisas até dos próprios colegas dele, né? Não sei se vocês viram na confusão ali, né? Não vou citar nomes aqui, mas as imagens... Teve um momento que tinha 5 jogadores do Curitiba falando comigo, pedindo para mim não ir na confusão. E eu não queria arrumar confusão nem nada, mas assim, pô, o cara, quando a gente fala dos estrangeiros, né? Pô, parece que o estrangeiro vem aqui e pode fazer o que quer, cara. Pô, falta de respeito, ele já fez confusão em outro jogo, um cara de 35 anos, ele tem que aproveitar o momento dele, que ele tá aqui no final de carreira, no Brasil, um grande clube como o Coritiba tá abrindo as portas para ele. Poderia falar muito mais do que eu ouvi ali, das pessoas do Curitiba, da índole dele e do perfil dele. Mas assim, ele é um grande jogador, tá fazendo uma grande competição. Só que assim, quando a gente se enfrentar de novo, ele vai ter que aceitar a provocação, né? Por que ele foi, assim, já que ele provocou, por que ele não ficou ali? Por que ele foi embora? Eu acho assim, eu acho que tem que ter espaço para provocação, tem que ter, o futebol é muito mimimi, não tô aqui chorando, agora tu tem que ser homem. Muito bem. Cara, provocou, legal, nós fomos lá falar com ele, não foi machão para provocar de longe, não foi machão para fazer um monte de gesto ali. Então, assim, cara, com todo respeito ao Curitiba, que é uma grande instituição, um grande clube, tá muito perto do acesso, é o líder, né? Foi a 56 pontos. Falei para os atletas dele, acho que, né? Vi alguns membros ali que acho que até gostaram do que ele fez, mas o futebol dá voltas, não pode esquecer. E se o Curitiba subir, eu quero ver ele fazer isso na Série A. Volto a dizer, ele é um grande jogador, mas eu quero ver ele fazer isso na Série A.
Mas é só isso, né? Acho que a gente respeita muito. E a prova que a gente fica mais incomodado que os próprios caras do Curitiba vieram falar com a gente. Assim, não tô aqui chorando, não tô com mimimi. Agora, quando a gente se enfrentar de novo, vamos ver se ele vai ser homem para segurar o rojão.